Alô, quarto ano. Vamos estar iniciando esta semana o nosso módulo 4. Vamos apanhar. Quem não for na escola, vamos apanhar para podermos começar no nosso trabalhinho. Estamos finalizando o nosso ano letivo. Tá? E em História, vamos estar falando na página 240 sobre os meios de comunicação e a imprensa no Brasil. Bom, no Brasil, existem diversos tipos de meios de comunicação, né? Você já conhece rádios, revistas, jornais. Muitos deles transmitem notícias e são importantes para informar a população sobre os acontecimentos do Brasil e no mundo. Aqui, por exemplo, estamos aqui um lugar que vamos dizer que é uma banca de jornal. As pessoas estão comprando revistas, jornais, para saber um pouco mais do que está acontecendo no mundo. Então, na próxima página, temos aqui, vamos falar sobre a imprensa no Brasil. Nós já falamos isso na aula passada, falando sobre no caderno, né? Então, vamos fazer uma pincelada, porque para vocês poderem continuar com o livro. Bom, a imprensa no Brasil. A primeira página aqui do jornal O Clarim da Alvorada, foi publicado em São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação no período. Então, é específico para a população afrodescendente. Aqui nós temos aqui a revista da semana, que é uma revista voltada para o público feminino, isso em 1926. Voltada para onde falava sobre a cultura, a arte no período, como matéria de literatura, moda, comportamento, vestir, tudo aí. Claro que como não existia fotografia, era tudo aqui ainda era na pintura aqui, então fotos pintadas. Ó, agora na página 243 nós temos o rádio e a televisão. Gente, vocês estão conhecendo o rádio e a televisão? Isso aqui antigamente são os primeiros rádios, os primeiros e as primeiras televisões. Olha aqui. Isso aqui é um aparelho de rádio da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Então, porque antigamente o único meio de comunicação era mais barato, todas as famílias tinham um rádio em casa. Então, para saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, aquela hora de 8 horas da noite, mais ou menos, os pais tinham acabado de jantar, os pais estão chegando do trabalho, o pai e tudo. Então, ali se reuniam em volta do rádio para ouvir notícias, ouvir músicas. Tinha também novelas através dos rádios, das radionovelas. Então, ali ficava ali, se reunia. Então, todo mundo, uma das pessoas tinha um rádio em casa. Até uns aparelhos de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação só chegou ao Brasil em 1950, quase 30 anos depois, e passou por diversas transformações ao longo dos anos. Né? Isso aqui é uma televisão com tubo, né? Porque elas são bem pesadas. Hoje em dia, qualquer pessoa carrega uma televisão, né? Mas antigamente as televisões eram pesadas e tinham pés para poder ficar no chão, ela ficava na parte alta assim, então era. Perceba que não tinha controle, você tinha que levantar para poder trocar o canal, para botar o volume. Então, aqui, a parte da frente ficava aqui, tinha um seletor, que chamava de seletor, assim, aumentava o volume, diminuía o volume, então tudo que ficava na televisão. Não existia ainda controle remoto. Pensou? Se você sentar, você muda o canal na hora que vocês querem, né? Bom, quando lemos jornais e revistas ou assistimos ao noticiário da televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. O que é isso? A imprensa é o conjunto de meios de comunicação que transmite notícia à população. Tem os meios de comunicação, mas tem meios de comunicação específicos que vão nos transmitir notícias, que chamamos de imprensa. Nas imagens aqui, conhecemos alguns exemplos desses meios de comunicação. Ao longo desse capítulo, vamos aprender mais sobre a história da imprensa no Brasil. Não é empresa, não, é imprensa no Brasil. Tá? Bom, próximo. Vamos falar sobre os primeiros jornais, gente. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Vamos conhecer
Desculpa, como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época. Vamos lá, então. Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Gazeta Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro, sobre economia, política, cultura. O jornal, porém, ele era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista, e trazia para cá, para o Brasil, de forma clandestina. O que é clandestina? Ninguém ficava sabendo, por debaixo dos panos, escondida. Então, ele produzia lá na Inglaterra, ele era um brasileiro, falava o que acontecia aqui e chegava aqui de forma escondida. Ainda em 1808, foi criado, então, o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, ou que era o órgão criado pelo governante português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Bom, aqui temos aqui uma imagem, né, do equipamento de impressão, em cerca de 1800. Nessa época, a impressão dos jornais era bem diferente, era manualmente, um por um, tinha que fazer como fosse fazer as letras, as formas das letras, imprimir, então, de uma forma assim, bem manual. Hoje em dia, não, hoje em dia a máquina, rapidinho, ela imprime várias folhas de jornais. Bom, o Brasil nos tempos do Império. Na primeira década do século XIX, o Brasil passou por uma importante transformação política. Deixamos de ser uma colônia, nós lembra, de Portugal, e nos tornamos um país independente. Vamos entender melhor como isso aconteceu? Bom, em 1908, a França entrou em guerra com países europeus, entre eles Portugal. Em meio a esse conflito, a família real mudou-se para o Brasil, porque a França proibiu que qualquer país fizesse comércio com a Inglaterra. Como Portugal era muito aliado à Inglaterra, Portugal não obedeceu às ordens da França. O que fez Napoleão Bonaparte, que era governante da França, mandou invadir Portugal. A família real, então, mandou-se e veio para o Brasil. Então, durante anos, o Brasil ficou aqui, Dom João, implantou aqui diversas medidas para que o Brasil pudesse abrigar, né, toda a estrutura administrativa portuguesa. Entre elas, a Biblioteca Real teve que ser criada, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Então, isso foram institutos que foram criados por Dom João. Já em 1121, Dom João retornou a Portugal, deixando aqui seu filho, Dom Pedro, para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos da sociedade começaram a estar insatisfeitos com o domínio português e começaram, então, a querer que o Brasil fosse independente de Portugal. Aí, em 7 de setembro de 1922, com o apoio desses grupos, Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se, então, o primeiro imperador do Brasil. Então, aqui está a linha do tempo. Correto? Bom, e a imprensa ilustrada? Bom, aqui tem uma charge, com essas charges, né? Que é uma publicação aqui da Revista Ilustrada, produzida por Ângelo Agostini, em 1986, que essa charge está aqui, ó, faz uma crítica, como geralmente todas as charges são desenhos que fazem críticas. Estaria Dom Pedro distribuindo presentes de Natal aos políticos, que, na verdade, seriam vantagens e privilégios. Bom, não mudou muito até agora. Então, a mídia de comunicação da imprensa régia foi usada aqui nessa imagem. Então, foi usada a mídia de comunicação vinculada à imagem a uma revista. Bom, ao longo do Segundo Reinado, diversos jornais e revistas passaram, então, a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados, como as charges, para comunicar à população sua insatisfação política. Um dos principais artistas que produzia charges no Brasil, nessa época, foi Ângelo Agostini, que dirigia a revista Ilustrada. Bom, a imprensa e o fim da escravidão. No Segundo Reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas
ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição, que é a total extinção, colocar por fim da escravidão, passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas são passadas a se chamar de abolicionistas, porque era a favor da abolição da escravidão. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias, jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticadas pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu muito para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Assim, após diversos anos de luta, em maio de 1988, a escravidão foi abolida em nosso país. Aqui está aqui a disputa, né? Uma charge dos políticos disputando o escravizado. De um lado estavam os abolicionistas, querendo que eles fossem libertos, do outro lado estavam os fazendeiros. Bom, a imprensa e a república no Brasil. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam que o Brasil se tornasse uma república. República é a forma de governo em que o poder vem do povo, não tem imperador. Tá? E os seus governantes são escolhidos pelo povo através do voto. Então, já começou a criar um movimento de república. O movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando os jornais para divulgar as ideias republicanas. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Essa forma de governo é mantida até hoje no Brasil. Para finalizarmos, vamos aqui circular apenas os meios de comunicação que fazem parte da imprensa. Então, aqui o jornal, revistas e o rádio. Vamos associar. Correio Brasiliense foi o jornal impresso na Inglaterra, que chegava ao Brasil de forma clandestina e trazia diversas notícias sobre política, economia e cultura. E a Gazeta do Rio de Janeiro foi uma publicação oficial do governo português, impressa no Brasil, que publicava notícias oficiais ligadas principalmente à família real. Como os jornais abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil? Bom, eles contribuíram porque foi uma forma de divulgar suas ideias contra a escravidão, denunciando a violência e a injustiça cometida nesse regime. Ok? Então, finalizamos então aqui em História, das páginas 240 a 248. Ok? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, continuem estudando. A Cristina está com muita saudade de vocês. Eu sei que logo, logo nós estaremos nos encontrando. Ok? Beijos, beijos. Tchau, tchau. Se cuidem.